Amém? Podemos ler? Lá no início do capítulo tem um título que fala: todo o povo é convidado a procurar a salvação. Versículo 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio seu caminho e o homem maligno seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Amém? Aleluia. O livro do profeta Isaías, irmãos, é um dos livros mais belos que nós temos na Bíblia. Ele é tão bonito, tão bem escrito, que muitos os consideram como se fosse assim uma mini Bíblia. Ele tem 66 capítulos. E Isaías foi um profeta que o Senhor levantou no tempo em que o reino dele já estava dividido. Já havia o reino do norte e havia o reino do sul. Mas Deus usou Isaías para pregar para os dois reinos, tanto para Israel quanto para Judá. O nome de Isaías significa o Senhor salva. Isaías, ele era de uma família influente, e se ele era de uma família influente, com certeza ele era um homem de posses, ele era um homem rico, mas mesmo assim ele foi chamado pelo Senhor e prontamente ele abraçou o ministério que o Senhor colocou na mão dele. E por mais de 50 anos, Isaías pregou para o povo de Deus. E naquele momento em que Isaías estava sendo usado pelo Senhor, ali naquele lugar, a Bíblia fala que o povo, tanto Israel quanto Judá, estavam totalmente afastados da presença de Deus e afastados da lei do Senhor. O povo estava totalmente corrompido e ao invés de buscarem a ajuda de Deus, eles estavam buscando a ajuda dos países pagãos, das nações pagãs, e também cultuando, buscando ajuda aos deuses dessas nações. Então, ao invés de, nos seus momentos ali de luta, eles se voltarem para o Senhor, buscarem a Deus, jejuarem, implorarem o favor do Senhor, não, eles buscavam ajuda militar das outras nações e também buscavam a ajuda dos deuses dessas nações. Então, tanto Judá quanto Israel nessa época estavam totalmente afastados do Senhor. E Isaías, ele é chamado também de profeta messiânico. Por quê, irmãos? Porque foi aqui no livro de Isaías em que se começou a ouvir, a falar de um Salvador que o Senhor iria enviar para o povo dele. Ele é chamado de profeta messiânico porque foi aqui que se começou a ouvir falar desse Messias que Deus iria enviar para salvar o povo de Israel, para redimir o povo, para sofrer pelo povo, para colocar nas costas dele a carga do povo. Então, aqui no livro de Isaías, se começa a falar pela primeira vez desse Messias, que o Senhor iria enviar. Para nós hoje, irmãos, esse Messias é Jesus Cristo. Aqui no livro de Isaías é o livro que mais se fala da vida do Senhor, da vida de Jesus Cristo. Aqui ele não é chamado de Jesus Cristo, ele é chamado de Messias. Mas para nós que aceitamos o Evangelho de Jesus Cristo, para nós que fomos aí alcançados pelo novo concerto, esse Messias que é citado aqui no livro
de Isaías várias vezes como Salvador de Israel, para nós é o Senhor Jesus. Só que, como nós sabemos, Jesus Cristo ele não foi aceito pelo povo de Israel. Como nós sabemos também, Israel até hoje está esperando esse Messias, porque para eles, Jesus Cristo, ele não se enquadrou na descrição que eles achavam que tinha que ter esse Messias. Eles não estavam esperando o Messias como Jesus. O Messias para eles era um homem completamente diferente. E quando Jesus chegou trazendo a mensagem dele de paz, toda a mensagem que nós conhecemos aí do Evangelho, eles não aceitaram. Mas até o que houve com Jesus em relação à rejeição de Israel, Isaías falou aqui, que ele viria para o povo dele e o povo não aceitaria, que ele seria rejeitado. Então tudo que Deus colocou na boca de Isaías em relação a Jesus se cumpriu. E aqui também, irmãos, foi a primeira vez em que se ouviu falar do nome de Emanuel. Emanuel é um dos nomes de Jesus Cristo. Amém? Foi a primeira vez que esse nome foi citado na Bíblia. Foi aqui no livro de Isaías. Aqui em Isaías capítulo 7, versículo 14. Ele fala: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. O nome Emanuel significa Deus conosco. Então também foi aqui no livro de Isaías que se ouviu falar pela primeira vez nesse nome, Emanuel. E também no livro de Isaías, irmãos, ele também vem citando até a presença de João Batista, como aquele que veio preparar o caminho do Senhor. Aqui no capítulo 40, no versículo 3, ele faz uma referência a João Batista também. Aqui fala: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Então, irmãos, para muitos estudiosos, até para a gente também, Deus usou Isaías para falar para o povo dele que o Messias iria vir, como ele seria, quem iria preparar o caminho para ele chegar e qual o nome que ele teria. Então, se você pegar o livro de Isaías e começar a ler, você vai ver várias referências a esse Messias, que para nós é Jesus Cristo, mas para os judeus, eles ainda estão aguardando. Amém? Glorifique o nome santo do Senhor. E aqui, irmãos, nessa passagem, o livro de Isaías, ele fala primeiro de julgamento do povo e depois fala de salvação. Aqui nessa passagem do capítulo 55, do versículo 6, ele começa falando: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então o Senhor, ele fala para o povo dele, para que o povo se volte para ele, enquanto ainda tem profeta pregando a palavra. Enquanto aquele profeta estava ali no meio do povo, pregando a palavra do Senhor, chamando o povo para o arrependimento, significava que a presença de Deus estava ali. Então ele falava: busca o Senhor enquanto está perto, invocai-o, clame a Ele enquanto Ele está perto, porque ia chegar uma hora, irmãos, que eles iam querer buscar o Senhor e eles não iam mais encontrar um profeta perto deles. A liberdade deles acabaria. E aqui o Senhor também fala através da boca do profeta: deixe o ímpio o seu mau caminho, os seus maus pensamentos, o homem maligno, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então, irmãos, a situação do povo de Deus ficou tão ruim, que Deus chamou o povo dele de ímpio. A palavra ímpio, irmãos, é uma palavra muito pesada, né? O ímpio é aquele homem cruel, bárbaro, que pratica impiedade, que não tem pena de ninguém, que passa por cima de todo mundo. O ímpio é aquele homem que ele
mata, rouba e destrói praticamente. É um homem cruel. Quando a gente entra na igreja, irmãos, eu acho que hoje, eu não sei se ainda é assim, mas quando eu comecei a congregar, a gente tinha aí o hábito de chamar de ímpio todo mundo que não estava na igreja, todo mundo que não era crente. Mas se a gente for analisar essa palavra, irmãos, a palavra ímpio, ela se refere a uma categoria de homens maus, pessoas que são perversas, pessoas que são cruéis. Então é uma palavra que os crentes se habituaram a usar, mas muitos não sabem nem o significado dessa palavra. Porque na verdade, nem todos que estão fora da igreja são pessoas cruéis e perversas. Então eu acho que hoje o uso dessa palavra já caiu um pouco desuso. A gente já não se refere tanto às pessoas que estão fora da igreja como ímpio, porque ímpio é uma palavra muito pesada. Então quando Deus chama o povo dele de ímpio aqui, está falando que o povo não está valendo mais nada, que o povo está pior que os homens do mundo, que o povo é mau, que o povo é perverso. Mas ao mesmo tempo que ele usa essa palavra tão pesada para o povo dele, ele também fala que se o povo se arrepender e se voltar para ele, ele vai se compadecer. Se o povo se arrepender, ele vai dar uma oportunidade. Ele é grandioso em perdoar. Então, irmão, a gente vê aqui o amor, como o amor do nosso Deus, ele é imenso. Apesar do povo dele estar desviado, apesar do povo naquela época estar buscando outros deuses, apesar do povo não estar obedecendo a lei, mas ainda assim o Senhor estava dando uma oportunidade. Mesmo eles tendo se transformado de uma raça de homens que era maldade pura, o profeta falava: independente da situação que vocês estejam, ainda que vocês estejam com a cabeça totalmente virada, se vocês se voltarem novamente para o Senhor, Ele vai perdoar. Ele vai levar em conta o arrependimento. E assim Ele continua pregando, trazendo para os nossos dias atuais, irmãos. Então a gente pode também, como nós somos aí filhos por adoção através de Jesus Cristo, essa palavra que Deus deixou para Isaías pregar para o povo naquela época também pode ser trazida para nós hoje. Então é por isso que todas as pessoas que estão na terra, afastadas da presença do Senhor, que ainda não conseguiram alcançar esse evangelho que é pregado hoje através da igreja, por mais complicada que seja a vida da pessoa, por mais afundada no pecado que a pessoa esteja, por mais que a pessoa esteja praticando aí coisas abomináveis, o Senhor ele fala aqui na palavra dele, que se arrepender, irmãos, se tiver arrependimento, o Senhor lhe dá uma segunda chance. Porque o Senhor é grandioso em perdoar. Por quê, irmãos? Porque o Senhor nos ama. Nós não estamos na presença do Senhor porque nós somos, como é que eu vou falar? Porque a nossa consciência abriu, porque nós somos boas pessoas, porque nós somos bonzinhos, porque nós somos comportados. Não, nós estamos na presença do Senhor porque o Senhor nos amou primeiro. Porque a misericórdia dele é tão grande, irmãos, que ele não permitiu que a gente fosse consumido quando a gente estava aí fora, fazendo tudo de errado, andando por caminhos que não era para a gente andar, assim como nós estamos, outras pessoas que talvez estejam praticando coisas aos nossos olhos abomináveis. Se arrepender, irmãos, Deus ele perdoa. Então é por isso que a gente não pode falar nunca que determinadas pessoas em determinadas situações não tem oportunidade de mudança. Tem. Se tiver um arrependimento verdadeiro e se não morrer no pecado, se abrir o coração para o Espírito Santo, Deus muda a história. Por isso que ele fala assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Por quê, irmãos? Enquanto a igreja está pregando, Deus está dando oportunidade para toda a humanidade, como estava dando para o povo dele aqui.
Enquanto tem portas de igreja aberta, Deus está dando oportunidade para todos que estão nessa terra aí praticando iniquidade, praticando impiedade. Porque vai chegar uma hora que a igreja vai sair da terra. Vai chegar uma hora que o Espírito Santo vai ser retirado da terra. Vai chegar uma hora que não vai ter mais crente pregando. Então, quando alguém ouve essa mensagem e acredita nela, tem uma chance aí de arrependimento, irmãos. Mas a gente prega. Cabe a nós pregar o evangelho, irmãos. Aquele que abriu o coração tem uma segunda chance. Infelizmente, muitos não chegaram a ter e muitos não terão. Mas feliz daquele que ouvir a palavra e resolver abrir o coração para a palavra. Então, como era naquela época, ainda é hoje, irmãos. Todo aquele que busca o Senhor tem uma segunda chance, independente do que a pessoa esteja fazendo. Amém? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos. Ou seja, irmãos, o povo de Israel e o povo de Judá, eles estavam achando que a maneira como eles estavam levando a vida deles é que era o certo. Eles viraram as costas para Deus, resolveram não obedecer mais a lei do Senhor, deviam estar conseguindo vitória lá, fazendo aliança com outras nações, sem pedir permissão para o Senhor, batendo cabeça lá para os falsos deuses. Então eles ficaram cegos espiritualmente. Eles se afastaram de Deus, eles ficaram cegos e ficaram na ilusão de que aquilo eram os caminhos que iriam resolver a vida deles. Então o que o Senhor fala, que Deus tem muito mais para nós do que a gente possa imaginar. Que às vezes a gente está levando a nossa vida achando que aquilo ali basta, que aquilo ali está tudo bem, achando que a gente não tem uma segunda chance, uma oportunidade, que o nosso caminho é aquele ali, não tem mais como mudar, achando que as nossas condições nunca vão ser melhores do que as que estão agora, achando que a gente não tem aí uma oportunidade de mudança, de crescimento, de transformação, por vários motivos. Muitas vezes a gente coloca aí as nossas impossibilidades na nossa frente, os nossos limites na nossa frente, fala, meu caminho é esse mesmo, não tem mais jeito, não tem como mudar a minha história, eu penso desse jeito, ninguém vai me convencer do contrário, eu não sei pensar de outra maneira. Mas assim como o Senhor falava para o povo dele naquela época, fala para nós hoje, que os pensamentos dele a nosso respeito são bem mais altos que os nossos. E os caminhos dele para a gente também são bem maiores que os nossos caminhos. Ou seja, irmãos, se a gente colocar a nossa vida na mão do Senhor, Deus transforma a nossa vida de uma maneira e coloca na nossa mão coisas que a gente jamais poderia imaginar. Conserta a nossa vida, bota tudo no lugar, ajeita tudo de uma tal maneira que a gente vai olhar assim e ficar, mas como foi que aconteceu isso? Foi a mão de Deus. Muda a história da nossa casa, muda a mente dos nossos parentes, muda a situação dos nossos filhos, muda a nossa história. Então o Senhor, Ele falava para o povo dele, vocês estão achando que aquilo que vocês estão fazendo é certo, que o caminho certo é esse, mas não, eu tenho coisas muito maiores para vocês. Os meus pensamentos são muito maiores. Então que a gente possa se agarrar nessa promessa hoje também, irmãos. A gente às vezes entra por um determinado caminho, mesmo dentro da igreja, como eu falei, a gente tem várias limitações na nossa vida e a gente acha que aquilo ali não vai mudar. Não tem como mudar, porque a gente só vê o que está ali na nossa frente. Mas Deus, Ele vê além do material. Deus é espírito. Deus, Ele vê o que a gente não está vendo, irmãos. Então Deus muitas vezes está vendo a gente num patamar que a gente nem poderia pensar que poderia chegar. Resolução de problemas, conversão da nossa casa. É só a gente, irmãos, continuar buscando ao Senhor, ouvindo a palavra de Deus, andando nos mandamentos dEle, fazendo a vontade dEle e acreditando, irmãos. Fugindo aí da falta de fé, fugindo da amargura, fugindo da frieza espiritual, fugindo do cansaço.
Porque a gente vai ter aflição sim, irmãos, mas a gente não pode deixar que as aflições minem a nossa fé. É como fala, a gente tem que passar na aflição dando glória a Deus, tem que passar na luta dando glória a Deus e acreditando que a vitória vai chegar, que a mudança vai acontecer. A gente tem que acreditar até o final. Enquanto a vitória não chegar, a gente não pode desistir. É lutar, orar incessantemente e continuar fazendo a obra do Senhor. Porque a gente não sabe o que Deus tem lá na frente pra gente. Às vezes a gente acha, a gente quer um negocinho desse tamanho e acha que a gente só pode alcançar aquilo. E Deus tem coisas muito maiores. Deus tem dons para dar, tem ministério para dar. Deus tem coisas além daquilo que a gente poderia imaginar. Então, irmãos, quando a gente está na presença do Senhor, Deus, Ele é Deus de novidade. As novidades do Senhor com certeza vão chegar na nossa vida. É claro que não estou falando aqui que todo mundo tem que alcançar, tem que pensar em estar lá em cima, irmãos, né? Em subir altos degraus, né? Mas, irmãos, prosperidade nem sempre é riqueza. Prosperidade, às vezes, irmãos, é a gente ter paz dentro da nossa casa, é ter o nosso pão de cada dia. Prosperidade é a gente ter um emprego certo, ainda mais nos dias de hoje, irmãos. Prosperidade é a gente ter um teto sobre a nossa cabeça, é ter o Senhor guardando a nossa casa, guardando a nossa família. Prosperidade também pode significar isso, irmãos. O Senhor não deixar que nos falte pelo menos o básico para a gente se alimentar. Porque tem gente que não tem nem o básico, irmãos. Tem gente que come hoje, amanhã não sabe se vai comer. Tem gente que está desempregada aí, não sabe quando é que vai aparecer o emprego. Então, todos nós hoje que o Senhor conseguiu aí botar a vida no prumo, a gente tem que agradecer a Deus e continuar fazendo a vontade dEle. Porque o Senhor, Ele dá a cada um conforme Ele quer. E Ele vai, se Ele mirar a gente e resolver colocar a gente numa determinada posição, irmãos, Ele vai colocar. E a gente não tem que falar para Ele, mas Senhor, eu não posso, Senhor, eu... Não, irmão, se foi Deus que deu, abraça e peça ao Senhor condições para exercer o que Ele botou na sua mão. Não vira para Deus e fala, Senhor, mas eu não posso, eu não sei. Se chegar na nossa mão, irmão, tem que falar, Senhor, chegou, então me dá, me capacita. Porque os pensamentos do Senhor são maiores do que o nosso. Então, se vier alguma coisa para a gente fazer e a gente achar que a gente não tem capacidade, já que está na nossa mão, a gente pede para Deus capacitar. Porque Ele vai, irmãos. A sabedoria pertence a Ele. Haveria alguma coisa impossível para Deus? Se Ele quiser colocar na nossa mão? Então, irmãos, vamos olhar para frente e não deixar que os nossos limites escureçam a nossa vista e a gente se acostume com algo que não é para a gente acostumar. A gente se acostuma com situações que não é para a gente se acostumar, porque nós somos servos do Senhor. É como eu falei, a gente não vai ficar desejando o que é dos outros ou querendo alguma coisa só porque o outro tem. Mas, irmãos, a gente tem direito de comer o melhor dessa terra. Então a gente tem aí que buscar aquilo que a gente precisa e o Senhor vai colocar na nossa mão. Para algumas pessoas pode parecer até pouco, mas para a gente, irmãos, dependendo da situação que a gente tiver, vai ser uma vitória extraordinária. Amém? Glorifique o nome santo do Senhor. Porque assim como descem a chuva e a neve do céu, regam a terra e a fazem produzir, brotar e dar semente e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então é essa famosa frase que a gente repete muito, né? Que a palavra do Senhor não volta vazia. Aqui foi falado aqui no livro de Isaías. Então o Senhor quer dizer o quê, irmãos? Que toda palavra que Ele lança
através da boca de um profeta, através de uma pregação, através de um louvor. Toda palavra que o Senhor envia para a vida de alguém, irmãos, ela faz algum efeito. Ela não cai por terra, ela não volta vazia. O Senhor fala, antes faz o que me apraz. Então, quando o Senhor lança uma palavra, vai fazer o que Deus quer que aquela palavra faça. Não vai voltar para Ele, vai prosperar, vai dar fruto, vai dar semente. É por isso que Jesus falou isso, por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Prega nos telhados, prega nas praças, prega aonde vocês tiverem possibilidade. Entra na cidade, prega para aquele povo. Se o povo receber, amém. Se não receber, vocês batem a poeira do pé de vocês e saem. Mas prega. É por isso que a gente tem que pregar a palavra, irmão. Tem que ler a Bíblia e pregar mesmo. A hora que a gente tem uma oportunidade, a gente tem que chegar e falar de Jesus. Quando ele desceu na terra, ele trouxe a palavra com ele era a própria palavra, ele era o verbo. Então a palavra pertence ao Senhor. O homem pode falar palavras de conhecimento, de filosofia, de coisas que ele acha assim muito sábias, mas a sabedoria pertence a Deus, irmãos. A sabedoria dos homens é loucura para o Senhor. Então não tem palavra sábia, não tem palavra de sabedoria nessa terra que possa bater de frente com a palavra de Deus. Então, irmãos, não se intimide diante do intelecto de ninguém. Se Deus te der uma oportunidade de pregar o evangelho para uma pessoa, prega. Fala de Jesus. Se a palavra não libertar, irmãos, não vai ter nada que liberte o povo, não. Porque a palavra, ela entra no coração e ela fica ali, fazendo o que tem que se fazer. Porque a palavra do Senhor não é uma palavra qualquer, não, irmãos. O livro, a Bíblia, não é um livro qualquer. Tanto que quando a gente for ler a Bíblia, é bom que a gente ore antes e fale e peça ao Senhor que abra o nosso entendimento. Porque se a gente sentar, irmãos, e ler a Bíblia realmente focado no que a gente está lendo, Deus, ele vai falando conosco ali. A gente está lendo e o Espírito Santo está dando ali a gente um entendimento. Então a palavra do Senhor não é uma palavra qualquer, irmãos. Ela vai fazer o que tem que se fazer. Quando alguém chegar para você aí fora, porque hoje Satanás, ele está usando, os intelectuais da igreja para derrubar a palavra de Deus. Então tem muitos teólogos por aí, que fizeram teologia só para tentar tirar o valor que está escrito na Bíblia. Vocês que andam muito na internet, vocês já devem ter visto. Tem pessoas que fizeram teologia só para falar que o que está escrito aqui não é do jeito que parece, que foi adulterado, que não foi escrito, que foi isso, que foi aquilo. Mas, irmãos, quantas pessoas está sendo transformada com essa Bíblia? Quantas pessoas foram arrancadas aí da boca de fumo, da prostituição, foram tiradas do leito de morte, tiveram a vida delas mudadas? Quantas pessoas, irmãos, estão congregando hoje, mudaram a sua história? Pessoas que estavam aí comendo lixo pelas esquinas, morando embaixo de marquise, com essa palavra aqui. Como é que essa palavra não tem poder, irmãos? Como é que não é a palavra do Senhor? E outra coisa, quando a gente serve a Deus, a gente tem que colocar Deus como soberano de tudo. Não é soberano em nada. Ele pode até atuar por alguns momentos, ter vitória em alguns momentos, mas é tudo permissão do Senhor. Assim como o Senhor permite que vai e traz de volta. Então a gente não tem que ficar mais, Senhor, onde foi que eu errei, o que eu fiz de errado? A gente tem que orar, irmãos. É claro que tem coisas que dão um baque na gente, que a gente fica sem saber o que fazer e fala, poxa, Senhor. Mas é igual aquela música, questiona ou adora. Então se a gente está ali certinho na presença do Senhor, a gente lança a nossa ansiedade sobre Ele e fala, Senhor,
parece que eu perdi, mas eu vou continuar buscando a minha vitória. Perdi uma luta, mas não perdi a guerra. Jesus venceu Satanás no deserto com a palavra. Satanás mandava uma coisa, Jesus respondia com outra. A palavra. Então, todas as vezes que o diabo aprontar alguma coisa pra gente, a gente vence ele na palavra, na oração, no jejum, mas palavra. Maior que está comigo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque quando a gente vai falando a palavra, a gente vai se enchendo também do poder dela, irmãos. De Deus, todas as vezes que levantar algo na nossa vida, alguma tristeza, algum infortúnio, alguma perda, irmãos, a gente tem que lembrar da palavra do Senhor e falar: Senhor, a tua palavra, ela não volta vazia, antes faz o que apraz ao Senhor. O que apraz a Deus, irmãos, é a nossa vitória nessa terra, é a gente estar de pé louvando o nome dEle. O que apraz ao Senhor é a gente confiar nele em qualquer situação. O que apraz ao Senhor é a gente caminhar em direção à nossa salvação, independente de tudo que se levantar. O que apraz ao Senhor é a gente falar na cara de Satanás que maior que está em nós do que o que está no mundo. É isso que apraz a Deus. A gente confiar nele, independente da pancada que a gente tomar. Porque vai chegar uma hora que ele vai mudar a nossa história. Como ele fala que deixa o ímpio os seus maus caminhos, o homem maligno os seus maus pensamentos. Ainda que muitas vezes a gente fraqueje e a gente deixe pensamentos entrarem na nossa mente que não são para entrar. A gente tem que lembrar, eu tenho um Deus que falou que se eu me arrepender, Ele vai me perdoar. Se eu me arrepender e largar as coisas ruins que eu estou fazendo, Ele vai se compadecer de mim. Então, a vontade do Senhor é nos colocar de pé, irmãos. É nos colocar de cabeça erguida. A vontade do Senhor não é nos massacrar, nos jogar aí pelas esquinas da vida, nos jogar no chão, não. Por pior que pareça ser a nossa história, o Senhor, Ele quer olhar para nós e mudar a nossa situação. Então vamos pregar, irmãos, a todo tempo para qualquer pessoa. Se a gente tiver oportunidade, vamos falar de Jesus, sim. Se a pessoa receber, amém. Se não receber, a gente faz como Jesus falou, bate a poeira dos pés, mas o sangue daquela pessoa não vai cair na nossa cabeça. Por isso que quando a gente tiver a oportunidade de pregar o evangelho, a gente não falar, irmãos, e acontecer alguma coisa com aquela pessoa, o sangue da pessoa vai cair na nossa cabeça. Deus vai requerer da gente o sangue da pessoa, porque Ele vai falar assim, ó, por que você não falou do evangelho para ela? Então vamos vigiar, irmãos, a nossa vida. Vamos estar atentos a todas as situações que o Senhor nos coloca. A gente não precisa fazer uma pregação bonita, não. Fala o que o Espírito Santo colocar na sua boca. Porque Jesus falou para os apóstolos assim: não se preocupe quando colocarem vocês na frente lá dos sacerdotes para matar vocês, porque eles vão matar vocês por minha causa. Não se preocupe com o que vocês vão falar, porque o Espírito de Deus vai colocar na boca de vocês as palavras necessárias. Então, toda vez que a gente se sentir numa situação, irmãos, não vamos nos acuar. Deus vai colocar na nossa boca as palavras necessárias. Eu agradeço a minha oportunidade. Irmãos, dá uma olhadinha no livro de Isaías. É um livro muito bonito, muito bem escrito. E vocês vão encontrar muitas coisas interessantes aí. É o livro que mais fala da vida de Jesus, de tudo que Jesus iria passar, de tudo que Ele iria sofrer. Então, esse Cristo que nós servimos, Ele é o Messias enviado pelo Senhor. Então não deixa ninguém falar o contrário para você, não. Não deixa ninguém dizer que, mas o Messias lá não era, é esse aqui mesmo. Aquele que cura, salva e liberta, que morreu por nós e que até hoje está aí tirando o povo da situação do pecado do mundo e mudando a história. Mudou a nossa história e pode mudar a história de várias pessoas. Esse
Messias que nós servimos é o nosso Senhor Jesus Cristo. Emanuel, Deus conosco. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estarmos na Tua casa, pregando e ouvindo a Tua palavra. Leva seu povo, Senhor, debaixo da Tua mão. Livra do homem sanguinário, Senhor, da bala perdida, livra dos assaltos, Senhor, dos acidentes de trânsito. Senhor, arranca da nossa frente toda cilada, toda armadilha do diabo. E que a cada dia, Senhor, a gente possa sentir arder dentro do nosso coração o desejo de ler a Tua palavra, de conhecer a Tua palavra e de pregar o Teu Evangelho a toda criatura. Fala só o Senhor é Deus. Fala só Jesus Cristo é o Senhor. Vão na paz do Senhor. Aplauda o nome santo do Senhor. E até amanhã.